Meu nome é Rafael Santos e durante 3 anos fui considerado um criminoso fantasma. Não por ter cometido crime algum, mas porque alguém ou algo abriu 4 contas bancárias em meu nome completo e começou a movimentar dinheiro. Ninguém acreditava em mim, nem a polícia, nem os bancos, nem minha própria família. Todos achavam que eu era um criminoso sofisticado tentando se safar da justiça. A verdade, porém, era infinitamente mais assustadora. Porque quem abria essas contas não era um fraudador comum, era meu avô, falecido há 22 anos. Mas antes que você feche este vídeo pensando que estou louco, deixe-me contar exatamente o que aconteceu, porque cada detalhe desta história foi verificado, documentado, investigado por autoridades e nenhuma delas consegue explicar. Comecei a receber correspondências estranhas em julho de 2021. Cartas de um banco que eu nunca havia acessado, notificando sobre movimentação de conta. Pensei que fosse um engano, erro do correio. Mas no mesmo mês chegou outra carta, e depois outra. Todas vindas de bancos diferentes, todas em meu nome. Rafael Augusto Santos Silva, meu nome completo, com documento de identidade, com endereço, tudo correto, tudo assustadoramente correto. Mas um detalhe não batia, todas as assinaturas eram diferentes, nenhuma era minha. Você já sentiu aquele frio que percorre sua espinha quando algo não faz sentido? Quando seu corpo inteiro sabe que algo está errado, mas sua mente tenta encontrar uma explicação racional? Foi exatamente o que senti naquele momento. Minha esposa Ana encontrou a primeira carta na cozinha quando voltei do trabalho. Ela olhou para mim com desconfiança que nunca havia visto antes e sussurrou aquela pergunta que definiria os próximos 3 anos da minha vida. Rafael, o que você está fazendo? Comecei racionalizando. Explicava para Ana que era fraude de identidade, coisa comum nos dias de hoje. Furto de dados, hackers sofisticados. Havia uma explicação científica, lógica para tudo isso. Eu era engenheiro de sistemas, trabalho com dados o dia inteiro. Sabia como funcionavam as vulnerabilidades. Sabia que era possível roubar identidades. Sabia que a segurança dos bancos era um teatro de ilusão. Então, a primeira coisa que fiz foi ligar para os 3 bancos mencionados nas cartas. A conversa com o primeiro banco durou 45 minutos. Fui transferido 5 vezes. Fui colocado em espera 7 vezes. Quando finalmente consegui falar com um gerente, ele pediu informações pessoais para verificação. Meu CPF, data de nascimento, endereço, tudo correto. Então o gerente parou de falar. Silêncio total na linha. Aquele silêncio que você sente na pele. Aquele silêncio que não é apenas ausência de som, mas presença de algo terrível. Senhor Rafael, você tem 3 contas ativas com nossa instituição, ele disse finalmente. Sua voz havia mudado. Não era mais a voz de um atendente treinado. Era a voz de alguém confrontado com algo que não estava no manual de treinamento. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. 3 contas não podia ser erro. 3 contas com histórico de transações, com depósitos e saques, com saldo positivo em uma delas. A primeira conta havia sido aberta em março de 2021, 4 meses antes de receber a primeira carta. A segunda em abril. A terceira em maio. Todas com documentação completa. Todas verificadas. Todas legítimas do ponto de vista dos sistemas bancários. Liguei para a Ana do escritório, ainda segurando o telefone com as mãos tremendo. Ela pediu para eu vir para casa imediatamente. Quando cheguei lá, encontrei minha mãe na sala. Ana havia ligado para ela. Minha mãe, Dona Francisca, tinha um rosto que eu nunca havia visto antes. Um rosto de medo genuíno. Ela conhecia melhor do que ninguém a reputação que poderia ser destruída. Ela havia criado 3 filhos sozinha.
Havia trabalhado em fábricas, em limpeza, em tudo o que precisava para que seus filhos estudassem, e agora seu filho mais velho estava envolvido com fraude bancária. "Você foi para a polícia?" perguntou minha mãe. "Mãe, eu não fiz nada de errado." "Mas a polícia não vai saber disso", respondeu ela, e aquelas palavras doeram mais do que qualquer acusação poderia doer. Marcamos uma reunião com nosso advogado, Roberto Mendes, uma semana depois. Roberto havia estudado conosco na escola. Era um homem competente, mas vi em seus olhos que ele também estava pensando a mesma coisa. Como um engenheiro de sistemas, com acesso a redes, poderia usar conhecimento de fraude bancária. Na verdade, eu era o suspeito perfeito. Roberto pediu as documentações das contas. Começamos a investigar os registros, e foi aqui que as coisas começaram a ficar estranhas. Realmente estranhas. Porque as assinaturas nas documentações não eram iguais. Não eram assinaturas minhas. Isso era óbvio, mas também não eram consistentes entre si. A primeira assinatura era cursiva, elegante. A segunda era mais angular. A terceira era cursiva novamente, mas diferente da primeira. Era como se 4 pessoas diferentes tivessem assinado os formulários de abertura de conta. Mostrei as assinaturas para Ana. Ela empalideceu. "Essas assinaturas... Rafael, olha para essa aqui." Ela apontou para a primeira. "Você nunca viu essa letra antes?" E naquele momento senti o ar gelado preenchendo meus pulmões, porque eu tinha visto aquela letra antes, muitas vezes. Em cartas que chegavam a casa quando eu era criança, em bilhetes deixados no porão, em anotações em livros antigos de nossa família. "Não, Ana, isso é impossível", falei. Mas já era tarde demais, porque Ana havia falado o que ambos estávamos pensando. "Essa letra é do seu avô." Meu avô, Augusto Silva, faleceu em 1999, quando eu tinha apenas 10 anos. Ele morreu de infarto enquanto dormia. Foi súbito, inesperado. Eu lembro do velório, lembro do caixão, lembro de minha mãe segurando minha mão enquanto meu avô era enterrado no cemitério de Vila Mariana. 22 anos se passaram desde aquele dia. 22 anos nos quais ninguém havia mencionado seu nome de forma positiva. Meu avô era um assunto que minha mãe evitava. Quando pressiona, ela dizia que ele havia sido um homem complicado, um espírita fervoroso, um homem obcecado com fenômenos paranormais. Meu avô havia estudado espiritismo por 40 anos. Tinha uma biblioteca inteira dedicada ao assunto. Livros de Allan Kardec, obras sobre mediunidade, documentações sobre manifestações espíritas. Minha mãe nunca gostou disso. Ela considerava tudo superstição. Quando meu avô faleceu, ela doou a maioria dos livros, vendeu alguns, queimou outros. Era como se quisesse apagar qualquer rastro de sua obsessão. Mas aquela assinatura nos documentos bancários era impossível de negar. Levei os documentos para a polícia. Fui à delegacia de Vila Mariana com Roberto. O delegado responsável era um homem chamado Ferreira. Ele ouviu tudo com uma expressão que oscilava entre ceticismo e desconfiança. Quando mostrei os documentos, ele os examinou cuidadosamente. Seus olhos pararam na assinatura, depois em mim, depois na assinatura novamente. "Senhor Rafael, vocês têm um perito que pode analisar essas assinaturas?" perguntei. "Temos, claro. Mas primeiro preciso saber, você está me dizendo que alguém roubou sua identidade, abriu contas bancárias, movimentou dinheiro, mas você nunca percebeu a movimentação na sua conta pessoal? Porque está em contas diferentes. Esses bancos são competidores. Nenhum deles compartilha dados de forma integrada. Se eu não tivesse recebido as correspondências físicas, nunca saberia." O delegado Ferreira fez um gesto com a mão, como se aquilo fosse a coisa mais fácil de refutar do mundo. Alguém que consegue abrir contas bancárias em seu nome, que consegue burlar sistemas de segurança de 4 instituições diferentes, não cometeria o erro de deixar as cartas chegarem em seu endereço. Isso não faz sentido, Sr. Santos. Isso cheira a encenação. "Delegado,
Eu sou engenheiro de sistemas. Se eu quisesse cometer fraude bancária, eu seria muito mais inteligente do que isso. Talvez seja exatamente por isso que você está aqui, fingindo não saber de nada, retrucou Ferreira. Saí da delegacia tremendo de fúria, mas a fúria logo se transformou em medo, porque a polícia agora havia aberto um inquérito contra mim. Um inquérito por fraude, apropriação indébita e estelionato. Os jornais locais pegaram a história. Engenheiro de sistemas acusado de fraude bancária em quatrilho milionário. A palavra quatrilho era exagerada. O valor total movimentado nas contas era de aproximadamente 100 mil reais. Mas não importava. O estrago reputacional era irreversível. Meu chefe na empresa de tecnologia me chamou em seu escritório. Ele pediu para que eu tirasse uma licença até que tudo se esclarecesse. Era uma demissão disfarçada. Meus colegas começaram a evitar meu olhar. Meus amigos cessaram de responder mensagens. Minha mãe deixou de atender meus telefonemas. Ana foi a única que permaneceu. Mas mesmo assim, percebi a dúvida em seus olhos. Aquela dúvida permanecia lá, morando entre nós, envenenando cada conversa. Uma noite ela perguntou: Rafael, você abriu essas contas? Não, Ana. Mas você poderia ter aberto, tecnicamente? Tecnicamente, sim. Qualquer pessoa com conhecimento poderia. Ela assentiu lentamente, e eu soube que aquela dúvida nunca mais sairia de seu coração. Comecei a pesquisar as assinaturas obsessivamente. Comparei com fotos de documentos de meu avô que encontrei na casa de minha mãe. As assinaturas eram similares, mas não idênticas. Nada que um perito forense aceitaria como prova definitiva. Mas havia algo ali. Uma qualidade, uma familiaridade que eu não podia ignorar. Foi quando recebi a quarta carta, de um quarto banco. Uma conta que não havia sido mencionada anteriormente. Uma conta que havia gerado uma movimentação suspeita. Uma transferência de 50 mil reais para uma conta em nome de uma mulher chamada Mariana Souza. Mariana Souza. O nome não me significava nada, mas significava para minha mãe. Quando mostrei a correspondência para ela, seu rosto se transformou. Ela sentou-se na cadeira com as mãos tremendo. Meu Deus, sussurrou. Meu Deus, Rafael. Mariana Souza era a enfermeira que cuidava de seu avô. Ela havia desaparecido semanas após sua morte. Ninguém a encontrou mais. Minha mãe guardava uma caixa de papéis de meu avô. Documentos, cartas, anotações, coisas que ela havia querido se livrar por décadas, mas nunca teve coragem de queimar. Naquele dia, ela finalmente me levou até o sótão e me mostrou onde estava. Dentro da caixa, encontrei tudo. Cartinhas de meu avô para minha mãe quando ela era criança. Anotações sobre estudos de espiritismo, registros de uma mesa espírita que ele coordenava em 1995. E cartas, múltiplas cartas, endereçadas a Mariana Souza. Comecei a ler. Mariana, os fenômenos que observamos na semana passada foram extraordinários. A energia de comunicação entre os planos está tão clara quanto nunca. Eu pude sentir a presença daquele que busca contato desde 1987. Ele quer dizer algo importante, quer avisar, quer proteger. Você consegue senti-lo também, não é? A próxima carta. Querida Mariana, descobri informações perturbadoras. Aquele que se manifesta através de você não é quem pensávamos ser. Ele tem uma história anterior à nossa compreensão, uma história ligada à fraude, à ocultação de dinheiro, a segredos que destroem famílias. Ele quer acertar contas, ele quer deixar mensagens, ele quer que você saiba que ainda está aqui. A próxima. Mariana desapareceu, ninguém a encontra. A polícia não está procurando, ninguém acredita que ela seja importante, mas eu sei que ela foi levada, não fisicamente. Algo aconteceu com ela no plano espiritual. Aquele que se manifesta fez algo, tomou algo dela, ou lhe deu algo que ela não deveria ter. Estou investigando, estou meditando, estou tentando compreender.
mas sinto o peso, sinto a responsabilidade, sinto que falhei em protegê-la. Minha mãe estava de pé atrás de mim enquanto eu lia. Lágrimas escorriam por seu rosto. Seu avô ficou perturbado após o desaparecimento de Mariana, explicou ela. Ele disse que a havia levado a fazer mesa espírita, a se expor a energias perigosas. Ele se culpava, começou a beber, começou a ficar cada vez mais isolado. E então, de repente, tudo parou. Ele parou de falar sobre Mariana, parou de mencionar espiritismo, voltou ao normal. Ou assim pareceu. Levei a correspondência e os documentos para Roberto. Ele examinou tudo cuidadosamente. Depois, pediu para que eu o acompanhasse à delegacia novamente. Desta vez, fomos preparados. O delegado Ferreira examinou as cartas. Seu ceticismo inicial começou a desmoronar. Porque agora havia contexto, havia um padrão, havia uma história que conectava tudo. As contas bancárias, as assinaturas estranhas, o nome Mariana Souza, a morte de meu avô, o desaparecimento da enfermeira. Vamos investigar isso adequadamente, disse Ferreira. E pela primeira vez em semanas, eu senti que alguém acreditava em mim. Ferreira abriu um novo inquérito, desta vez não sobre mim, mas sobre as contas, sobre a procedência do dinheiro, sobre quem havia realmente aberto aquelas contas. Um perito foi designado para analisar as assinaturas de forma forense. Os resultados levaram uma semana. O perito, um homem chamado Dr. Paulo Mendes, pediu uma reunião comigo, com Roberto e com o delegado Ferreira. Ele tinha um relatório volumoso em suas mãos. Seu rosto era grave. As assinaturas, começou o Dr. Mendes, pertencem a 4 indivíduos diferentes. Isso é certo. Mas há um fenômeno que eu nunca havia visto em meus 30 anos de prática. As assinaturas, embora pertençam a pessoas diferentes, compartilham características biométricas similares. É como se fossem escritas por pessoas diferentes que compartilham a mesma estrutura neural, a mesma tensão muscular, a mesma forma de iniciar e terminar o movimento. O que você quer dizer? Perguntei. Quer dizer que isso é impossível. Quer dizer que essas assinaturas foram feitas por uma única pessoa que conseguiu, de forma extraordinária, variar sua escrita em níveis que desafiam a compreensão forense moderna. Ou, Dr. Mendes pausou, ou elas foram feitas por pessoas diferentes que compartilham uma conexão biológica muito profunda. Possível em gêmeos, impossível em estranhos. O silêncio na sala era absoluto. Então alguém na família de Rafael abriu essas contas? Perguntou Ferreira. Não necessariamente. A análise não é conclusiva o suficiente para determinar isso. O que posso dizer é que as probabilidades de que essas assinaturas tenham sido feitas por uma única pessoa, alterando sua caligrafia deliberadamente, são de 0,003%. As probabilidades de que tenham sido feitas por pessoas geneticamente relacionadas são muito mais altas, talvez 45%. Geneticamente relacionadas. Meu avô, falecido, impossível. Mas não para aqueles que acreditam em espiritismo. Ferreira decidiu abrir uma linha de investigação que nunca havia considerado: o desaparecimento de Mariana Souza. 22 anos sem notícias. 22 anos sem investigação adequada. Os arquivos da polícia de 1999 estavam deteriorados, mas conseguimos acessar os registros. Mariana havia sido vista pela última vez no dia 14 de março de 1999. Saía de ônibus do consultório, onde meu avô era paciente. Ela trabalhava como enfermeira, visitando idosos em suas casas. Meu avô era um de seus pacientes. No dia seguinte, ela simplesmente não apareceu, não voltou ao consultório, não contactou ninguém. Sua família a procurou, mas a polícia não levou o desaparecimento a sério. Uma mulher adulta, nenhuma evidência de crime. Provavelmente fugiu com alguém, era a conclusão dos investigadores de 1999. Ferreira pediu para que eu o acompanhasse a visitar a família de Mariana.
Ela tinha uma irmã ainda viva, Donária Souza, que tinha 75 anos. Donária moraria em uma casa modesta em Vila Mariana, a menos de 1 quilômetro de distância de onde meu avô havia vivido. Donária abriu a porta com desconfiança. Era uma mulher forte, de cabelos brancos e mãos ásperas. Quando Ferreira explicou o motivo de nossa visita, ela nos convidou a entrar. Seu apartamento era limpo, mas mobiliado com coisas antigas. Havia uma fotografia de Mariana na parede da sala. Uma mulher jovem, bonita, sorrindo para a câmera em uma praia. Ninguém nunca procurou realmente por minha irmã, disse Donária, sentando-se em uma cadeira que rangia. A polícia disse que ela provavelmente havia fugido com um homem. Meu pai acreditou nisso. Morreu de desgosto. Minha mãe passou 50 anos perguntando aonde Mariana havia ido. Morreu sem resposta. Donária, você sabe se Mariana tinha algum relacionamento? Perguntou Ferreira. Donária sorriu tristemente. Mariana tinha um relacionamento com um homem chamado Augusto Silva, seu avô, apontou para mim. Mas não era um relacionamento comum, era espiritismo. Mariana havia começado a frequentar as sessões espíritas de Augusto. Ela se tornou uma médium muito talentosa, segundo dizia Augusto. Ele estava obsessionado com ela. Não de forma romântica, eu creio, mas de forma espiritual. Ele dizia que ela tinha uma capacidade extraordinária, que ela podia receber mensagens. Mensagens de quem? Perguntei. Donária olhou para mim por um longo tempo. De um homem chamado Henrique, um homem que havia morrido em 1987. Um homem que, segundo Augusto, havia cometido fraude bancária, havia roubado dinheiro de um cliente, havia desaparecido com o dinheiro. Nunca havia sido encontrado, mas Henrique continuava tentando se comunicar através de Mariana. Meu coração começou a bater acelerado. Quem era Henrique? Era o avô de Augusto, bisavó seu, respondeu Donária. Ferreira e eu trocamos olhares. Ele estava capturando isto em seu gravador de áudio. Ele estava capturando tudo. Donária, você sabe se Mariana estava em perigo? Se Augusto ou alguém a estava ameaçando? Perguntou Ferreira. Donária hesitou. Seu rosto enrugou. Lágrimas começaram a escorrer. Poucos meses antes de desaparecer, Mariana veio até mim assustada. Ela disse que Augusto havia feito algo errado, que havia pedido para ela fazer algo que a assustava, que havia pedido para ela, através da mediunidade, fazer transferências de dinheiro para contas bancárias, dinheiro que supostamente Henrique havia ocultado antes de sua morte. Mariana disse que Augusto acreditava que Henrique havia deixado fortunas em contas bancárias antigas, e apenas Mariana, através do transe, conseguia se comunicar com Henrique para recuperar esse dinheiro. E Mariana fez isso? Perguntei. Mariana disse que não, que aquilo era insano, que ninguém poderia fazer transferências de dinheiro através de transe espírita. Mas Augusto não acreditava. Augusto dizia que a mediunidade era tão real quanto qualquer coisa, que se Mariana conseguia receber mensagens, ela conseguia fazer transferências, que ela precisava acreditar mais, que ela precisava se render ao espírito de Henrique. Donária respirou fundo. Suas mãos tremiam. Aquela foi a última conversa que tive com minha irmã. Poucos dias depois, ela desapareceu. E você sabe qual foi a parte mais assustadora, policial? Minha irmã deixou uma carta. Deixou na cozinha de nossos pais. Deixou dizendo que havia entendido, que havia aprendido, que a mediunidade era real e que ela precisa partir, que precisa se ir, que precisa encontrar Henrique em outro plano, e nunca mais ninguém a viu. Ferreira processou todas essas informações. Ele pediu para que investigássemos os registros de morte de Mariana. Se ela havia falecido em 1999, haveria um certificado de óbito, um corpo, registros de hospital ou necrotério. Não havia nada, nenhum certificado, nenhum corpo identificado, nenhum registro de admissão em hospital. Era como se Mariana Souza tivesse simplesmente parado de existir.
Mas a carta que ela havia deixado, Donária havia guardado durante 22 anos, ainda existia. Ferreira a examinou. A caligrafia era a de Mariana. Aquela era uma assinatura conhecida. Mas o conteúdo da carta era perturbador. Querida família, desculpem-me. Aprendi verdades que vocês não conseguem compreender. Comecei a ver além do véu. Comecei a entender que a realidade que vocês veem é apenas uma fração do que existe. Henrique me mostrou. Henrique, que faleceu em 1987, vive tão real quanto qualquer pessoa viva neste mundo. E ele tem uma história a contar. Uma história que só eu posso ouvir. Uma história que exige meu sacrifício. Exige minha partida. Eu não sou digna de estar neste plano, mas sou digna de ajudá-lo no outro. Por favor, não me procurem. Encontrei meu propósito. A carta não tinha data. Não tinha indicação de quando havia sido escrita. Eu li aquela carta 3 vezes. E em cada vez que a lia, algo dentro de mim congelava, porque aquela não era a carta de uma mulher planejando suicídio. Era a carta de alguém em um estado alterado de consciência. Alguém que havia sido convencido de uma realidade que não era verdadeira. Ferreira passou a investigação para a divisão de casos não resolvidos. Um delegado chamado Silva se tornou o responsável. Silva era diferente de Ferreira. Era mais aberto, mais disposto a explorar possibilidades alternativas, inclusive paranormais. Senhor Rafael, disse Silva durante uma reunião em seu escritório, você já considerou que seu avô poderia estar se manifestando? Eu pisquei para ele. Delegado, estou dizendo seriamente. As contas bancárias, as assinaturas, a reencarnação de uma fraude que seu bisavô cometeu em 1987. Tudo isso forma um padrão. Um padrão que sugere que alguém ou algo está tentando se comunicar com você através de atos concretos no plano material. Eu estava paralisado. O delegado de polícia estava me sugerindo que meu avô, falecido há 22 anos, estava tentando se comunicar comigo abrindo contas bancárias e movimentando dinheiro. Delegado, isso é impossível? Talvez. Mas, senhor Rafael, você é engenheiro de sistemas. Você trabalha com dados, com padrões, com lógica computacional. Você consegue ver o padrão aqui? Eu via, maldição, eu via. Silva me pediu para investigar um livro. Um livro que meu avô havia deixado. Um livro que estava na biblioteca da casa de minha mãe. O título era Comunicação Além do Véu, Sinais Materiais de Espíritos Evoluídos. Ele havia sido anotado por meu avô. Página após página de comentários e observações. Na página 237, encontrei uma anotação em sua letra cursiva. Rafael compreenderá. Quando a maturidade chegar, Rafael verá. Ele tem o dom também. Ele herda de mim. Mas precisará passar por provação. Precisará passar por descrença. Precisará passar por medo. Apenas assim, através do fogo, é que as almas evoluem. Deixarei sinais, deixarei mensagens, deixarei pistas que apenas ele conseguirá decifrar, porque ele é cientista, porque ele é lógico, porque ele precisará comprovar que o espírito existe, que existe além da morte. A página estava datada de 1998, um ano antes de seu falecimento. Aquela anotação havia sido deixada para mim, deixada 22 anos antes de eu nascer para compreendê-la. Deixada para um momento que ele havia previsto, um momento que agora estava acontecendo. Eu senti a terra se movendo sob meus pés. Ferreira reabriu o inquérito sobre a morte de meu avô. A versão oficial era infarto, morte natural, velório, enterro, fim da história. Mas Ferreira queria mais detalhes. Queria falar com o médico que havia assinado a declaração de óbito. O médico, Dr. Ribeiro, ainda estava vivo. Tinha 87 anos, morando em um asilo em Santo Amaro. Ferreira e eu o visitamos. Dr. Ribeiro se lembrava de Augusto Silva com clareza extraordinária. Ele se lembrava não porque era um paciente notável, mas porque era um paciente problemático.
Seu avô vinha em minhas consultas com frequência, sempre reclamando de dores no peito, sempre nervoso, sempre pedindo para que eu verificasse seu coração. Eu havia feito eletrocardiogramas, tudo normal, mas ele insistia que sentia algo, sentia uma presença, sentia como se estivesse sendo tocado por algo invisível. Eu suspeitei, francamente, que ele tinha transtorno de ansiedade grave, potencialmente psicose incipiente. Qual foi a causa da morte? Perguntou Ferreira. Infarto do miocárdio. Achei que fosse resultado da ansiedade crônica, mas quando fui chamado para declará-lo morto, encontrei algo incomum. Ele havia deixado uma carta, havia deixado em seu peito, coberto com seu próprio corpo. Seu corpo estava frio. Ele havia morrido horas antes. Ferreira se inclinou para a frente. O que a carta dizia? Eu me lembro nitidamente, porque li aquela carta para os paramédicos, e todos nós ficamos em silêncio. A carta dizia: desculpem-me, Henrique finalmente conseguiu. Ele me convenceu. Ele disse que precisava de meu corpo, que precisava de minha força vital para continuar aqui. Que se eu não lhe cedesse voluntariamente, ele tomaria. Então, aqui estou, cedendo, deixando partir, deixando para que ele tenha o controle. Que Deus tenha piedade de mim e que Deus proteja Rafael, porque ele vem. Aquela carta havia desaparecido dos registros oficiais. Havia sido removida pela polícia de 1999. Ninguém sabia para onde havia ido. Mas Dr. Ribeiro, em seus 87 anos, ainda se lembrava de cada palavra. Ferreira questionou os arquivos da polícia. Encontrou um oficial ainda vivo, o delegado aposentado Fernando Mendes. Fernando admitiu com relutância que havia removido a carta. Havia achado que a carta era prova de suicídio. E suicídio, em 1999, era algo que as famílias frequentemente queriam esconder. Onde está a carta? Perguntou Ferreira. Destruída. Destruída há 22 anos. Eu a queimei. Pensei que estava fazendo um favor para a família, para a memória de Augusto Silva. Ferreira foi até mim com essa informação e me pediu para fazer algo que eu temia profundamente: me encontrar com um especialista em mediunidade. Ele conectou comigo com doutora Carolina Peixoto, uma mulher de 63 anos que passava os últimos 25 trabalhando com fenômenos paranormais do ponto de vista científico. Ela era doutora em psicologia. Ela havia pesquisado casos de possessão, de reencarnação, de comunicação mediúnica. Doutora Carolina pediu para que eu contasse minha história completamente, sem omissões, sem medos, apenas a verdade. Quando terminei, ela perguntou uma coisa que ninguém havia perguntado antes. Rafael, você já sentiu a presença de seu avó? Como assim? Você já teve a sensação de estar sendo observado? De estar recebendo mensagens? De estar sendo guiado? Eu pensei sobre isso e lembrei. Lembrei-me de todos aqueles momentos estranhos. Aquela vez que eu tive um sonho vívido sobre um código bancário. Aquela vez que acordei em pânico sabendo exatamente onde procurar por informações sobre Mariana Souza. Aquela vez que eu comprei, sem motivo racional, um livro sobre espiritismo em uma livraria que eu nunca havia frequentado antes. Aquela vez que Ana me encontrou dormindo com os olhos abertos, escrevendo fórmulas matemáticas que explicavam a fraude como um padrão fractal. Fórmulas que eu não seria capaz de criar em estado consciente. Sim, admiti. Sim, eu senti. Doutora Carolina assentiu lentamente. Rafael, você está em contato com seu avô. Seu avô está se comunicando com você, mas não de forma tradicional. Ele não está sussurrando em seu ouvido ou aparecendo em aparições. Ele está usando números, padrões, lógica. Ele está se comunicando no idioma que você compreende, o idioma de um engenheiro de sistemas. Mas por quê? Por que ele haveriam de fazer isso? Porque precisa que você compreenda. Porque precisa que você liberte Mariana Souza. Porque precisa que você descubra a verdade sobre Henrique. Porque precisa que você complete o trabalho que ele começou, mas não conseguiu finalizar.
Comecei a investigar profundamente os registros de Henrique Silva, meu bisavó, o homem que havia falecido em 1987, o homem cuja fraude havia ecoado através de 75 anos, afetando gerações futuras. Os arquivos da polícia de 1985-1987 revelaram a história. Henrique tinha sido contabilista. Havia cometido fraude contra um cliente rico. Havia roubado aproximadamente R$ 200 mil. Havia desaparecido. Nunca havia sido encontrado. Seu corpo nunca havia sido identificado. O cliente de Henrique, uma mulher chamada Cecília Marques, havia processado a família de Henrique, havia destruído a reputação da família, havia deixado marcas que persistiram por décadas. Quando a doutora Carolina me sugeriu fazer uma regressão de vida passada, algo que eu teria rejeitado completamente 6 meses antes, eu concordei, porque agora eu estava além dos limites da lógica tradicional. Porque agora eu compreendi que existem explicações que transcendem a ciência que eu conhecia. Durante a regressão, sob hipnose, eu revivi memórias que não eram minhas. Eu estava em um quartel em 1987. Eu era Henrique. Eu havia cometido o roubo. Eu havia me escondido. E então, uma noite, fui confrontado por Cecília Marques. Ela havia encontrado meu esconderijo. Havia confrontado-me com uma arma. Nós lutamos e a arma disparou. Cecília morreu. Eu fugi. Mas a culpa era tão pesada que 3 meses depois eu me suicidei. Tirei minha própria vida para escapar da responsabilidade. Quando acordei da regressão, eu estava chorando. Doutora Carolina havia registrado tudo. Ela havia dado nomes, datas, detalhes que eu não podia possivelmente conhecer. Detalhes que ela havia verificado depois e confirmado como historicamente precisos. Aquela informação mudou tudo, porque agora eu compreendi. Henrique estava preso em um ciclo de karma. Ele havia prejudicado, havia matado, havia se destruído, e aquela energia de culpa, aquele peso kármico, havia se perpetuado através da família. Havia atingido Mariana, havia controlado meu avô, e agora havia chegado até mim. Mas havia uma forma de quebrar esse ciclo. Eu precisava encontrar Cecília Marques, ou pelo menos seus descendentes. Eu precisava restaurar o dinheiro que Henrique havia roubado. Eu precisava pedir perdão. Eu precisava encerrar a fraude. Levei 2 meses para localizá-los. Cecília havia tido uma filha. Aquela filha havia tido sua própria filha. E neta de Cecília, Maria Helena Marques, ainda vivia em São Paulo. Ela tinha 58 anos. Eu não sabia como me aproximar dela, mas quando a encontrei, havia algo extraordinário acontecendo. Maria Helena estava sendo diagnosticada com um câncer terminal. Ela havia recebido a notícia uma semana antes de meu contato. Quando contei a ela a verdade, toda a verdade sobre Henrique, sobre Cecília, sobre os ciclos de karma que afetavam ambas as famílias, ela não me chamou de louco. Em vez disso, ela chorou e disse: "Minha mãe sempre teve sonhos sobre um homem que lhe pedia perdão, um homem que dizia que havia cometido um erro terrível. Ela passava noites acordada, assustada, mas nunca conseguia explicar esses sonhos para ninguém. Ela morreu com esse peso. E depois, hereditariamente, eu também comecei a ter esses sonhos. Aquela conversa foi o primeiro passo para a cura. Eu transferi o dinheiro das contas fraudulentas, mais reparação adicional, para a família de Cecília. Não por força legal, mas por necessidade espiritual. Maria Helena usou o dinheiro para financiar sua própria hospitalização. E durante seu tratamento, ela começou a se recuperar. Os médicos não conseguiram explicar. Aquela recuperação foi impossível. Mas a culpa havia sido liberada. A fraude havia sido encerrada. O ciclo estava se quebrando. E mais importante, em meus sonhos, comecei a ver meu avô em paz. Comecei a ver Mariana, não como um fantasma, mas como uma presença de luz.
uma presença de alguém que havia sido libertado. Meu casamento com Ana foi restaurado. Ela viu toda a verdade. Ela compreendeu que aquilo não era insanidade, era evolução. Era espiritismo funcionando no plano material. As contas bancárias foram finalmente fechadas. A polícia encerrou o inquérito. Não havia criminalidade. Havia apenas comunicação de outra dimensão. 7 meses após o fechamento do caso, Ana e eu visitamos o túmulo de meu avô. Levávamos flores, levávamos gratidão, levávamos compreensão. Eu coloquei as flores no túmulo e sussurrei uma verdade que apenas ele poderia ouvir. Obrigado, avó. Obrigado por não me deixar sozinho. Obrigado por me guiar através da lógica e dos padrões, porque você sabia que era a única forma que eu conseguiria acreditar. Você acreditava que a morte não era fim. Você estava certo. Henrique foi libertado, Mariana foi libertada, Cecília foi libertada, e você, meu avó, agora está em paz. Ana segurou minha mão. Ela havia começado sua própria jornada espiritual. Ela havia aberto-se para compreender o que ela anteriormente havia rejeitado. Hoje, 3 anos depois, eu sou uma pessoa diferente. Meu trabalho mudou. Eu não trabalho mais em engenharia de sistemas convencionais. Eu trabalho com pesquisa de padrões paranormais. Eu colaboro com cientistas que estão tentando compreender como os espíritos podem afetar o plano material. E cada dia eu recebo pessoas que estão passando por experiências similares. Pessoas que sentem presenças. Pessoas que veem padrões impossíveis. Pessoas que não conseguem encontrar explicações racionais. E eu as ajudo a compreender que as explicações estão além da razão, que existem dimensões que transcendem nosso entendimento científico. Mas a pergunta que permanece, a pergunta que nunca conseguirei responder completamente, é esta: Henrique realmente se comunica através de números? Meu avô realmente consegue abrir contas bancárias no plano espiritual? Ou toda essa história é meu próprio sistema de significado criado para lidar com um caos inexplicável? A verdade é que não importa, porque se você olha para os padrões da vida, se você compreende que todas as coisas estão conectadas, que toda a existência é um fractal de significado e propósito, então você percebe que não existe diferença entre esses cenários. O significado é real, a conexão é real, o amor que atravessa as dimensões é real. E talvez, apenas talvez, aquele que criou esse significado, meu avô, meu bisavó, aqueles que vieram antes, estejam ainda aqui, nos guiando, nos protegendo, nos evoluindo, através de números, através de padrões, através dos sinais que apenas aqueles dispostos a ver conseguem compreender.